Lembram-se do Roger, centroavante que atuou no Botafogo em 2017? Então, ele concedeu uma entrevista ao Charla Podcast, que é apresentado pelo Beto Júnior e pelo Bruno Cantarelli. Para quem não sabe quem é o Bruno Cantarelli, várias narrações dele acabam viralizando em jogos do Botafogo, e eles convidaram o ex-camisa 9 alvinegro para um papo, onde o antigo centroavante do Botafogo, ex-centroavante, agora ex-atleta, falou muitas coisas, incluindo aquela situação da sua saída, conturbada saída, já que o Roger, à época, era um jogador querido pelo torcedor botafoguense, fazia gols, era o artilheiro do clube na temporada. E ali, naquelas falas, ele culpou um dirigente, mas não disse o nome por causa da sua saída. Segundo o centroavante, o ex-centroavante no caso, o dirigente não quis pagar a sua cirurgia, isso todos nós sabemos que aconteceu, mas ele tinha que ter falado o nome, né? Faltou ele dizer ali o nome do santo que não quis pagar a cirurgia, falou que a proposta que ele recebeu do Internacional foi o dobro daquilo que ele tinha para receber do Botafogo, então acabou indo porque foi uma grande proposta, etc. Mas assim, foram algumas falas meio túbias, né? Eu vou colocar o link aqui na descrição da entrevista feita pela dupla lá no Charla Podcast. E aí, com esse papo, o Roger também falou um fato que também é bom pra gente debater. Segundo o centroavante, o ex-centroavante, no caso, centroavante não, ex-centroavante, que ele parou de jogar, né, Tef? O Botafogo, se passasse pelo Grêmio, teria vencido aquela Libertadores de 2017. E segundo ele, o gol da equipe tricolor deveria ter sido anulado, já que o Lucas Barros fez ali, o Lucas Barrios, né? Lucas Barros foi nosso ex-lateral esquerdo. O Lucas Barrios, ele empurrou o Matheus Fernandes. Se tivesse VAR, aquele tento da equipe gremista teria sido anulado e aquele jogo poderia ter ido para a decisão nas penalidades máximas. Lembrando que no primeiro jogo teve um pênalti claro não marcado em cima do lateral esquerdo Gilson. Sobre a Libertadores, é fato, eu acho que se o Botafogo tivesse, todo mundo naquela época, e a época eu também estava no Globoesporte.com, e eu disse isso lá no canal, no meu blog, que ali era uma final antecipada. Se o Botafogo vencesse aquele jogo, acho que dificilmente perderia o título da Libertadores, porque era superior ao Barcelona, que seria o adversário na semifinal, apesar de não ter vencido essa equipe, mas sempre jogou o melhor, não venceu por detalhes nas duas vezes em que houve os combates na Libertadores, e também que o Lanús na final da competição. Ali era realmente uma final antecipada, ali quem vencesse certamente seria o campeão da competição. Isso acabou acontecendo com a equipe gremista. Nisso eu concordo com o Roger. Mas as suas falas a respeito da sua saída do Botafogo, ele tinha que ter falado disso à época, né? Ele deu algumas entrevistas meio contraditórias, falando na época que não pegou muito bem também, foi ele dizendo que o Jair Ventura tinha que sair do Botafogo para pegar um clube maior. Assim, as falas do Roger meio que apagaram o que fizeram com ele ali internamente. Isso acho que foi o grande ponto que pegou para o jogador. Se ele sai falando, olha, tô saindo porque os dirigentes não pagaram a minha cirurgia e eu sou um pai de família, eu tinha essa responsabilidade, eles tinham que fazer isso por mim, não fizeram. E tô indo embora por causa disso e que recebi uma boa proposta, quase não saiu, uma boa proposta da equipe do Internacional, mas o Botafogo eu respeito, etc, etc, etc. Se não falasse mais nada, o torcedor ia ficar chateado, porque era um jogador importante à época, mas só que tem que não ficaria tão revoltado como ficou, devido à maneira que ele saiu do clube naquela ocasião. Mas, favas passadas, histórias contadas, mas é sempre bom você relembrar esses fatos, porque são histórias que você tem que ver, o Botafogo atual tem que ver fatos parecidos como este, para que não tenham histórias repetidas, né? De você deixar de pagar uma cirurgia para um jogador, você não ser profissional no trato ali que você tem. Outra situação também para o jogador não sair e fazer o que o Roger fez, falar algumas bobagens, como ele fez à época, e ele pediu desculpas para o torcedor botafoguense. Aí se desculpa ou não, vai de cada um. Mas as histórias estão aí, vou colocar o link aqui da entrevista na íntegra do Roger, para vocês acompanharem lá no Charla. Comentem lá, vim pelo canal do TF, vim aqui pelo canal do TF para assistir aqui a entrevista do Roger, lateral, centroavante, né? Não lateral, Roger, centroavante. Sou o Thiago Franklin, responsável pelo canal do TF, estou aqui todos os dias falando 3 vezes sobre o Botafogo, de manhã, à tarde e à noite, com este terceiro conteúdo que é o nosso Noite Alvinegra. Se você está aqui e não deixou seu like, deixe o seu like. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste carecudo que vos fala. Hoje
uma préviazinha do que vai acontecer amanhã entre Botafogo e Cruzeiro, a partir das 21h30 lá no Estádio Independência. Um jogo que o Botafogo tem que somar ponto, ou pontos, entenderam? O Botafogo não pode voltar zerado para a cidade do Rio de Janeiro. Assumir a liderança amanhã, dormir líder, será maravilhoso. Mas se o Botafogo não dormir líder amanhã e somar ponto, tá ótimo também, porque nós precisamos encher a nossa malinha rumo à primeira divisão do futebol brasileiro. O Botafogo terá volta, segundo o Globoesporte.com, de Diego Loureiro com a titularidade. Douglas Borges, que atuou na última partida, voltará ao banco de reservas. Gatito Fernandes, falei sobre ele no nosso giro de notícias. Vejam lá que tem fatos sobre o nosso goleiro paraguaio, nosso goleiro que estaria em fase final de recuperação. Na lateral direita existe a boa possibilidade de Daniel Borges, recuperar a titularidade e com Jonathan Lemos ficar no banco de reservas. Isso ainda não está definido, o técnico do Botafogo deve definir isso nas próximas horas, se jogará o Jonathan ou o Daniel Borges ali na lateral direita. A zaga do Botafogo será formada por Canu e Carli e Canu, né? O Carli pela direita e Canu pela esquerda. Na lateral esquerda, Carlinhos voltará à titularidade, o jogador que entrou ali nos minutos finais e marcou o gol da vitória em cima da equipe do CRB no último final de semana no estádio Newton Santos, na última sexta-feira mais precisamente. O meio-campo, Pedro Castro continua no banco, Barreto e Oyama formarão a dupla de volantes. No meio-campo ali nas extremas, Varley e o Marco Antônio, que saiu sentindo dores musculares, fez tratamento, está à disposição do técnico, certamente não aguentará jogar os 90 minutos, e aí no segundo tempo, Diego Gonçalves deverá entrar no seu lugar. Por dentro, Chay continua sendo o camisa 10 do Botafogo, segundo atacante, nessa variação de jogadas. O Chay vai jogar mais uma partida seguida, ali com pouco espaço de recuperação, e espero que o camisa 14 consiga desempenhar um bom trabalho, porque a sua grande atuação, as atuações do Botafogo passam pelo Chay, né? Quando ele consegue desempenhar um bom trabalho, o Botafogo consegue performar muito bem. E tem algo que eu sempre elogio o Chay aqui no canal. Ele é um jogador que às vezes, mesmo errando, ele tá tentando, ele não se omite, e isso é algo que, na minha opinião, é um ponto positivo do camisa 14. E no comando de ataque, Rafael Navarro. Esse é o Botafogo, o provável Botafogo, para enfrentar amanhã a equipe do Cruzeiro lá no Estádio Independência. Um jogo de suma importância, a torcida do Cruzeiro está empolgada, acredita que essa vitória em cima do Botafogo é um confronto de 6 pontos, né? Apesar da diferença ser gigantesca entre as duas agremiações, eles ainda acreditam que possam chegar à primeira divisão do futebol brasileiro. Isso se eles vencerem todos os jogos, as equipes que estão à frente perderem todos, né? Porque a situação do Cruzeiro é bem tensa, é bem complicada. E o Botafogo é aquilo. Faltam 4 vitórias para conseguir o acesso. Como eu trouxe ontem no Noite Alvinegra, os 4 próximos jogos, contando com o jogo de amanhã, são importantíssimos, jogos fora de casa. O Botafogo vai enfrentar Cruzeiro, depois Goiás, depois enfrentará Vasco e Ponte Preta. Dessas 4 partidas, se o Botafogo conseguir ali 4 pontos, 5 pontos, o acesso estará bem encaminhado, porque depois será partidas até mesmo mais tranquilas dentro de casa, contra Brusque, Operário, Confiança. Vai ter um jogo fora de casa ainda contra o Brasil de Pelotas, que provavelmente já estará rebaixado e será a penúltima rodada da Série B. São vários confrontos que o Botafogo terá depois na sequência, em que conseguirá fazer pontos necessários. 62, 63 pontos já serão suficientes para o Botafogo estar de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas, mais um Noite Alvinegra chega ao fim. Vejam os outros vídeos do canal, como eu sempre falo, para ficar super atento e super por dentro das informações do Botafogo, é importante vocês assistirem tudo aqui, ó. Tá tudo passando aqui agora, neste momento, para vocês ficarem super bem informados a respeito da Estrela Solitária de General Severiano. Um beijo, tchau, tchau, fui! Mais tarde teremos aqui o nosso pré-jogo de Botafogo e Cruzeiro, ali com a participação do Léo Dantas, com o Léo Memória Alvinegra, sempre com informações relevantes para vocês que amam a nossa Estrela Solitária de General Severiano. Um beijo, tchau, tchau e fui! Tamo junto, galera. Valeu sempre. E vejam a entrevista lá do Roger no Charla Podcast e comentem. Vim pelo canal do TF. Valeu, galera. Fui!